A gente vai. Olá, pessoal, tudo bom? Sou o André da Educabi e hoje nós estamos aqui no nosso primeiro podcast. A Educabi é uma consultoria educacional onde vem para quebrar os paradigmas da educação, com uma metodologia totalmente diferenciada. E hoje aqui para o nosso primeiro podcast, tenho a honra de estar junto com ela, uma pessoa sensacional, Isabel Fernandes. Bel, se apresenta aí para nós. Olá, André, que honra! Poxa, né, nesse projeto conectado com a educação, né, tão sério, tão importante, e a gente numa dobradinha com um amigo querido, podendo fazer essa abertura. Então, eu me sinto honrada, né, lisonjeada. Eu sou Isabel Fernandes, a minha formação, né, é cientista da computação. Eu também fiz pós e doutoramento. Meu doutorado já começou a ser mais conectado com a educação. E atualmente aí eu tenho um pouco mais de 2 décadas, não vou dizer quanto tempo, senão vai parecer que eu sou velhinha, né? Professor e empreendedor, André, de bagagem aí na educação, na gestão do ensino superior. Vai ser uma honra esse dedo de prosa. Obrigada pelo convite e a lembrança. Oi, Bel, que prazer imenso de estar falando com você, Bel. Bel, para a gente começar aí a bater um bate-papo, né? A gente vai falar aí um pouco dos nossos alunos, né? Como que chega esses alunos propriamente dito dentro da instituição de ensino superior? Nós sabemos aí, tem uma briga até que eles acham que foi Paulo Freire, né? Que fez a progressão contínua. Paulo Freire, ele colocou aí, propriamente dito, um tempo de avaliação desse aluno maior, né? E foi outro Paulo, foi o Paulo na época de Fernando Henrique Cardoso, que fez essa progressão contínua. O que significa a progressão contínua? É quando o aluno ele não reprova mais e acaba respaldando, propriamente dito, lá no ensino superior. Como que você vê isso? Como que nossos alunos estão chegando? Ou a parte de nivelamento? Como que a gente pode estar trabalhando com isso? É, assim, muito interessante a sua pergunta, André. Eu trabalho, né, já há mais de 2 décadas com uma equipe de professores do Rio de Janeiro. A gente tem um olhar para a escola, né, como cientistas e a gente tem, né, uma preocupação porque a gente percebe claramente ao longo do tempo que nós estamos perdendo, né, qualidade. A gente percebe que a maneira como o nosso aluno vem sendo trabalhado na educação básica, né, é, ela está aquém das necessidades, e quem diz isso não somos nós, né? São os indicadores, então, principalmente na condição, né, da língua portuguesa e da matemática, né? Então, a gente vê os indicadores da Prova Brasil. Então, isso nos preocupa e a gente vem, né, com uma pesquisa buscando apoiar a escola, e aí, em específico, a escola pública, né? Como cientista, a gente tem um olhar maior para a escola pública, porque a gente acha, né, que é ali que você constrói esse indivíduo, né, com autonomia maior para o ensino superior. Então, nós estamos num momento agora, né, recebendo estudantes que passaram por esse processo todo da pandemia. Então, a gente percebe, né, uma dificuldade ainda maior. A gente entende que as telas, elas também geram grande prejuízo no sentido da atenção, né, do foco. Então, esse período todo que o aluno passou, né, e, de certo modo, talvez sem um conjunto, né, um aparato de ferramentas e metodologias mais apropriadas, que a gente foi, né, inundado com essa avalanche e com esses desafios todos da pandemia. Mas a gente percebe que isso não é só da pandemia, né? Isso já vem há algum tempo. Então, hoje basicamente vai ser o norte do nosso bate-papo, né? A gente vem falando sobre as metodologias ativas, né? E o que seria esse método ativo?
Então, o método ativo, o próprio nome diz, ele traz o aluno para o centro. Quando a gente traz o aluno para o centro de atenção, a gente começa a perceber, né, essas arestas, essas dificuldades. E aí nós, né, professores e gestores, a gente tem uma condição, né, de atuar, né, de ser mais efetivo é, é, em abordagens de aprendizagem que conquiste, né, um desempenho melhor desse estudante. Não sei se eu respondi o seu Sim, desafio. sim, sim. Quando a gente fala de metodologias ativas, né, muitas pessoas ainda não sabem o que é, né? Como que a gente pode estar aplicando, o que que seria para nós estarmos aplicando do aluno do primeiro período ao último período, né? O que que significa isso? A gente fala metodologia ativa, o que que seria? Seria uma inversão, uma troca de papel? Como que a gente pode fazer essa aplicabilidade? O que que propriamente dito seria, né? É, pensando, né, André, né, no público que vai depois ouvir o nosso bate-papo, né, eu acho que se a gente pensar em metodologias ativas, né, do ponto de vista teórico, ela é um cabedal, né, de conceitos, mas essa pergunta que você me fez, muitos pais também fazem quando eles chegam, né, para conhecer a universidade, para fazer uma visita e apoiar o filho na escolha, né, de qual curso ele vai fazer, né, de qual curso ele vai optar. E aí ele pergunta assim, mas o que que é, né? O que que é essa metodologia ativa que vocês fazem? Qual que é a diferença? Por exemplo, se o meu filho estudar numa universidade pública e estudar aqui onde vocês, né, colocam como propaganda, como comunicação, o método ativo de aprendizagem. Então, eu costumo dar o seguinte exemplo, fazendo uma correlação com um supermercado. Eu falo assim: olha, quando seu filho vai para um ensino tradicional, né, um ensino, pegar uma instituição pública tradicional, quando ele faz a matrícula, ele pega um carrinho de compras, né? E aí ele começa a andar pelos corredores, pelas gôndolas, e aí ele coloca ali o conteúdo de matemática, de física, né? De calor, matemática discreta, né? Na minha área, que é computação, de lógica, e ele vai jogando no carrinho, né? Vai jogando. Quando ele passou por todas as gôndolas, ele chega no mercado de trabalho. E aí, no dia da entrevista, né, o recrutador vai dizer assim: poxa, formando, a gente precisa de você para fazer um sistema, né, uma loja, um carrinho de compras. Ele fala assim: caramba, eu já ouvi, né, o que que é sistemas para internet, eu já tive programação, eu já tive lógica, mas como eu pego todos esses elementos e misturo para entregar num produto? Então, a gente percebe, né, que a matriz por disciplina, né, ou por componentes disciplinares, ela tem um forte apelo conteudista. Então, o aluno ele sai, na verdade, né, com muita confiança, né, de que ele realmente estudou e que ele tem uma erudição nos conceitos, porém a aplicação é algo que, às vezes, o aluno tem dúvida do como fazer. Quando ele entra, né, na metodologia, quando ele entra numa matriz pautada, né, na metodologia ativa, e aí, por exemplo, pode ser por problema, por projetos, né? Aqui atualmente eu estou inserida por projetos. Então, o aluno chega no primeiro dia de aula, ele já recebe uma receita, por exemplo, de café. Então, ele vai ter que fazer o café. Aí ele fala: pô, prof, mas eu não sei o que que é pó, não sei o que que é água. Não tem problema, a internet está aí, né? A inteligência artificial está aí, bora fazer esse café. Então, tem uma preleção de aula, né? O professor ele não é mais o centro do poder, então ele vai lá e fala assim: gente, ó, isso daqui é pó, isso daqui é uma água, né? Isso daqui é o vasilhame para você mexer, esse daqui, né? É o equipamento que você vai coar o líquido, e aqui, né? É a xícara onde você vai beber. Então, ele tem a noite toda para ter contato, né, com esses elementos e fazer efetivamente o café.
A última ação da noite, né, antes do aluno encerrar aquela aula, a gente chama de daily, né, que é uma reunião rapidinha em que o professor passa nas mesas, porque esse trabalho é sempre feito em grupo, ele passa nas mesas e ele verifica ali, olha, o seu café está fraco, o seu ficou muito forte, ou o seu está bacana, né? Então, o aluno ele se sente inserido, né? Esse jovem hoje que chega no ensino superior, ele sempre nos questiona: por que que eu preciso aprender isso, né? Para que eu vou aprender isso? Então, eu acho que cada vez mais, né, o método ativo de aprendizagem, ele se mostra muito conectado com essa geração que a gente lida, né, André? É a cultura de fazer, né? Sai daquela cultura de guspigis propriamente dito e vamos para a cultura do fazer. Onde que eu vou aplicar aquele componente curricular propriamente dito, né? Onde que a gente vai estar colocando a mão à massa, né? A mão na massa propriamente. Isso mesmo. Né? E o que que a gente percebe, né? A gente percebe que é, é, há um engajamento, né? Quando você trabalha dessa maneira, ou seja, para o aluno ele fica claro o que ele tem que fazer, né? Então ele enxerga claramente o que ele precisa entregar, porque ele tem que entregar um produto. E aí, né, pensando, na verdade, assim, né, o que a gente atualmente eu faço parte, né, da equipe de docentes de uma instituição particular aqui de Foz do Iguaçu, né, Centro Universitário Uniamérica. Então, ali a gente tem, na verdade, um conjunto de estratégias, né, para promover a aprendizagem ativa. Então, o que que a gente percebe de pontos fortes, né? A gente percebe de pontos fortes que o aluno ele entender o que ele precisa entregar é, o, o torna, né, mais responsável. A gente tem a possibilidade maior de engajar esse aluno no seu processo de aprendizagem, né? É, quando o aluno ele sabe o que ele precisa entregar, ele pensa assim, poxa, né? No final da noite eu tenho que fazer um café, mas que interessante esse café, né? E aí ele fala assim, poxa, será que tem mais de um tipo de pó? Então, às vezes você percebe que esse aluno, que ele tem, né, uma base de curiosidade maior, ele se deslancha a pesquisar, ele corre atrás, ele olha, ele vai, e no dia seguinte ele fala: Ô, prof, andei vendo uns vídeos aí no YouTube, olha só quantos tipos de café tem diferente, tem uns que tem sabor. Então, eu acho que isso é um ponto, assim, muito interessante do método ativo, né, de aprendizagem. Que Um outro desperta, ponto, né, que eu desperta sempre falo, que eu acho... Desculpa, André. é que vai despertar curiosidade, né? Vai chamar a atenção desse aluno, Sim. né? Ele vai ficar mais Sim, envolvido propriamente dito do que somente numa teoria crua, né? sim. E eu acho que, assim, para avaliar também, né, André, o processo avaliativo, quer dizer, o aluno ele entende claramente, né, o produto, e aí ele entende quais foram os elementos para construir aquela entrega. Então, para ele, ele não tem dúvida de como ele vai ser avaliado, né? O que, que é esperado que ele responda na avaliação. E no Falando de nosso caso, a gente avaliação, né? A divide. gente, um exemplo, o nosso aluno ele fez lá um projeto e esse projeto foi a construção de uma ponte ou de um café, fez esse projeto. Como nós que estamos por outros bastidores, porque hoje ainda a gente sabe que é engessado, a gente ainda tem uma somativa, né? Aí o Ministério da Educação é engessado, a matriz curricular é engessada, a gente tem que dar uma nota para esse aluno, né? Um conceito propriamente dito. Como que é feito? É feito através de feedbacks, de rúbrica? Como que é a composição dessa avaliação? Como que eu vou saber que se esse meu aluno, trabalhando por projetos, vai conseguir ter o mínimo para exercer? Perfeito, André. Essa também é um questionamento que os alunos nos fazem, né? Ele nos pergunta assim, é, né, professora, como que eu sei, né, que aquilo que eu precisava, né, estar aprendendo, quer dizer, se eu precisava estar estudando matemática, física,
será que eu sei, né, exatamente esses conteúdos? Como que eu vou saber, né? E a gente tem muito uma fala, né, com o estudante dessa educação para a vida, né? A educação para atuação responsável, técnica, qualificada no mercado de trabalho. Então, esse processo, né, da avaliação, ele tem dois pilares, né? Ele tem um pilar que é a avaliação da prática, ou seja, o saber fazer, né? E aí essa etapa a gente avalia, né, com um conjunto de instruções do que é esperado que ele entregue como produto. Então, ele recebe uma especificação de uma entrega, né? Só que para realizar aquela entrega, ele precisa saber, né? Então, se eu tenho café para fazer, eu preciso saber o que é água, eu preciso entender ebulição, né? E aí, na ebulição, já entra a física, porque tem transferência de calor, né? Ele precisa entender do pó, né? Ele precisa entender das quantidades. Então, há uma série de conceitos. Mas o que a gente percebe, né, André? Quando o professor ele pega e ele começa a estender muito nessa explicação conceitual, o aluno ele perde o interesse. Ele vem para o WhatsApp e ele fica na rede social, porque hoje, né, ele é muito mais envolvido, muito mais conectado com o fazer. Então, a gente utiliza, né, para apoiar essa aprendizagem dos conteúdos, a sala de aula invertida. Então, ele tem lá uma trilha de aprendizagem que ele precisa estudar, se preparar para vir para a sala de aula. É claro que nem todo mundo, né, consegue se organizar, então é sempre importante o professor fazer aquele resumão antes de pôr a mão na massa. E aí esses dois processos eles são avaliados, né? O conteúdo com prova, né? Infelizmente ainda é o método, né? Que a gente não é o mais adequado, mas é o que a gente utiliza para medir o quão né, profundo foi aquela compreensão daquele conceito, e o saber fazer, ele faz uma apresentação, uma exposição do produto feito, né? Todos têm a oportunidade de falar para o professor, né? O professor faz arguições de diferentes aspectos daquele produto para todos os membros da equipe, e o feedback depois, avaliativo, né? Ele é em cima de uma rúbrica. Então, é avaliado o aspecto técnico, né, o engajamento, a organização, enfim, Bel, são diferentes aspectos dependendo da rúbrica, né? vários tipos de abordagens diferentes que nós podemos estar construindo, né? Dependendo dos Sim. objetivos. Aí a gente pode voltar até a metodologia de Bloom, a tabela de Bloom, de conceitos, né? Você está hoje em Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu, tríplice fronteira aí, né? Eu já tive a oportunidade de estar Uhum. trabalhando aí em Foz do Iguaçu, juntamente com você. A gente teve aí um embrião, começando a desenvolver um embrião de uma metodologia totalmente diferenciada numa instituição de ensino superior. E o que você vê nos nossos Uhum. amigos aí do lado, na parte da educação do Paraguai, parte da educação aí da Argentina? Eu tive a oportunidade de estar na pós-graduação na Argentina, dando umas aulas tanto na Argentina quanto no Paraguai, com a nossa amiga Adeline Guerino, Adriana Guerino. E o que você vê aí de diferente que a gente pode estar trazendo aqui para o Brasil? Olha, André, uma das curiosidades, assim, né, que eu tive, porque nesse período, né, eu já estou um pouco mais de uma década e meia aqui em Foz do Iguaçu, e nesse período eu também tive um ano e pouquinho de atuação como PSS, né, um processo seletivo simplificado na Unila, e ali a gente realmente recebe, né, estudantes aqui de toda um grupo maior, né, da mesorregião de Foz do Iguaçu, aqui da tríplice fronteira, né, da região trinacional, mas também recebe da América Latina como um todo. A impressão, né, que eu tive, não me debrucei para fazer uma investigação mais apurada, mas a impressão que eu tive é que o processo de alfabetização, né, no idioma,
E o aprendizado, né, da matemática, ou seja, da alfabetização dos números, é, é algo assim muito interessante. Então a gente percebe que o aluno ele tem, né, uma facilidade maior para compreender. Então parece que o processo da alfabetização lá, né, é, tem diferenciais que a gente pode aprender. A parte dos números, então assim a base, né, para lidar, por exemplo, com ferramentas que o aluno precisa no ensino superior, que é a estatística, a bioestatística, né? Uma vez que a computação ela serve, né, de ferramenta de apoio de todas as áreas, então eu pude fazer, né, com a introdução à computação, eu pude percorrer algumas áreas, né, da saúde, das áreas mais técnicas dentro da UNILA, e isso ficou muito claro, né, que o aluno ele chega, né, com uma base matemática e no idioma maior, o que o apoia, né, numa comunicação, na escrita, né, nos argumentos, na forma como ele defende as suas opiniões ou como ele resolve o problema. Então, isso realmente me chamou a atenção. Não sei se eu ajudei a responder. Sim, ajudou sim, sensacional, né? Na hora que nós vamos, eu tive o privilégio aí de dar aula na pós aí no Paraguai, né? Numa faculdade aí de farmácia e uma faculdade de odontologia, você percebe que eles são bem mais comunicativos, bem mais expressivos, conseguem fazer um desenvolvimento de um raciocínio, né? E com isso, desenvolver raciocínio, expressividade, né? Nós vamos passar aí dentro de uma graduação aí propriamente dito 3, 4, 5 anos, né? Dependendo do curso que for fazer, até mais, dependendo do curso aí. Como que o aluno deve se portar nesses 4, 5 anos? Só fazer as provas, passei e acabou? Como que é essa experiência que ele deve ter de buscar mais conhecimento além da faculdade, né? Não somente ficar ali, passei, acabou, fechei uma janelinha. Ai, que pergunta bacana, André. Né, eu acho que assim a equipe gestora, né, e eu penso, né, que toda a sua bagagem, a bagagem da Educabi, né, ela pode entrar apoiando a instituição de ensino superior em diferentes estratégias. Então, eu acho que a gente tem muitas estratégias, né, para poder ajudar esse aluno a se desenvolver. Porque quando o aluno, na verdade, ele busca um ensino superior, né, assim, o que o move, né? O move é uma condição melhor de vida, né, uma melhoria, às vezes, do próprio contexto familiar, é, na instituição onde eu atuo, né, o nosso público-alvo, a maior parte do público-alvo é considerada a classe média, né, a classe média baixa, ou seja, às vezes para o aluno poder concluir o seu ensino superior, ele busca apoio, né, da remuneração, às vezes, do pai, da avó, então ele conta, né, com o suporte dos membros da família, quer dizer, a graduação daquele jovem, né, daquele indivíduo, ele é um projeto familiar. Então, quando ele tem esse objetivo, né, ele também quer perceber que essa graduação gerou, né, uma qualidade, trouxe um retorno familiar em termos de renda, de uma melhor inserção no mercado de trabalho. Bom, como que a gente faz isso, então? Na instituição, a gente adotou duas estratégias, né? A gente apoia, né, a aprendizagem dele por situações, problemas que imitam problemas reais, e um dia da semana é direcionado para ele atender um cliente real. Então, né, exemplo, a forma como a gente se utiliza hoje, né? Ao longo da semana, então, de terça a quinta-feira, ele vai trabalhar em cima de situações, problemas que emitam, né, a realidade do mercado de trabalho, e na segunda-feira ele vai, né, então, atender um cliente aplicando o que ele vem aprendendo ao longo da semana.
Então, com isso, o aluno ele aprende, né, a enxergar quais são os desafios, o que que hoje ele tem de competência que o mercado de trabalho valoriza e o que que efetivamente ele precisa desenvolver. Então, os nossos alunos que eles são mais maduros, né, que eles percebem que eles têm um planejamento, que eles são mais aguerridos, né, quanto aos seus objetivos de vida, eles decolam. Eu tenho um exemplo de um aluno, né, que ele veio de uma região do interior aqui, da mesorregião de Foz do Iguaçu, né, de Matelândia. Então, ele, por ser, né, uma colônia alemã, ele tinha até algum sotaque, assim, alguma dificuldade de expressar direito o português. E a curva de aprendizagem dele, assim, foi tão interessante que no quarto semestre ele aplicou para um banco no Canadá e ele foi selecionado. Então, você percebe, né, que quando o jovem ele, né, tem claramente onde ele quer chegar, a metodologia ativa, né, permite ele ter, né, caminho a ser percorrido de forma mais clara. Não sei se eu ajudei. Buscando integralmente, né? Toda a parte integral desse aluno, né? Então a gente vai buscar desde a Sim. família que está participando junto desse processo de ensino-aprendizagem, até mesmo fazer esse jovem, esse aluno, a buscar novos conhecimentos. Não ficar somente fechado naquele roteiro, né, naquela trilha, ou naquela disciplina propriamente dita, fez 2 provas, passou, acabou, né? Nós sabemos que a realidade de muitas graduações aí, o aluno só faz a parte de extensão porque é obrigada pelo MEC, né? Ele não vai fazer a extensão, que é buscar mais conhecimento para agregar durante a sua formação, né? Então a gente sabe que a realidade das faculdades é isso. Só fazer puramente dito. E com isso, agregando as metodologias, de ver no aluno de forma integral, nesses 4 anos, 5 anos, acompanhando esse projeto propriamente dito de vida, né? Que são esses 4 anos. O que, que eu quero me formar? Tá, quero ser um biomédico, quero ser um cientista, quero ser alguém, quero ser um engenheiro, tá? Beleza, e depois, né? Como que eu vou preparar para o depois, né? Que para fazer 4, 5 anos é rápido, passa muito rápido, né? E você tem várias experiências, vários casos aí que a gente observa dentro dos alunados, né? Que esses alunados voam, né? Os alunados que são feito um acompanhamento desde o início, e esse acompanhamento é feito integral, visto propriamente dito, esse aluno, ele vai para ser melhor, ele vai sair, vai ser melhor não, ele vai sair melhor no campo de trabalho, né? E uma das coisas, assim, sabe, André, que me encanta, né, é o propósito da Educabi, porque o ensino superior, né, ele tem uma diretriz, né, ele tem obrigações de mobilizar, né, competências que estão relacionadas à profissão do estudante. Mas para que a gente consiga, né, ter sucesso, para que a gente consiga fazer com que esse aluno, né, tenha uma curva de aprendizagem adequada, apropriada, né, a compreensão, o saber fazer, ele precisa vir com uma base. Então, eu acho que a forma, né, curtindo aí algumas dos vídeos e das produções que a Educabi tem feito, né, seus e-books, a gente percebe que o sucesso, né, nosso no ensino superior, ele está intimamente ligado com um trabalho mais sério, com a educação básica, né? A gente não pode esquecer que a O base é próprio primordial. A base é primordial, né? Sem a base a gente não tem escrita, não tem um pensamento argumentativo, não tem um raciocínio lógico, né? Buscar informação. E hoje a Educab ela está fazendo aí uma experiência, uma imersão, vendo que muitas escolas estão virando literalmente consultórios médicos, né? Que a criança está doente, a família está doente, a gente percebe nisso daí. E com isso a gente vem vindo, construindo metodologias, construindo os projetos em instituições para a gente acabar com isso, voltar necessariamente no que é verdadeiro do aprendizado. Qual que é a raiz do aprendizado? Uma criança hoje jogada dentro de uma escola, a escola ela não pode virar um depósito
eu sempre coloco assim que a escola não é depósito. Eu preciso do professor, eu preciso do diretor, preciso principalmente da família, que a criança ela tem que vir bem para a escola para construir o processo de ensino-aprendizagem, né? Então a gente está aí nessa pegada aí desses processos novos, dessas imersões, quebra também de matriz curricular, implantação de projetos dentro de escolas, não somente ficar no arroz feijão que Augusto diz, alfabetizou, passou continuamente, né, que hoje não tem mais a reprova, né, a gente tem aí a passagem contínua, depois tem uma avaliação para frente, propriamente dito, conforme a diretriz da BNCC, entre outras diretrizes que nós temos hoje em vigor, e a gente vem aí com esse projeto de desmistificar, né, parar de ser depósito, a escola não ser mais um depósito, a escola ter o papel verdade de construção do ser humano, formação desse ser humano e o papel de modificação da sociedade, né? Que sem o ensino e a aprendizagem, sem isso a gente não vai ter aí uma construção, uma modificação no ambiente onde que aquela criança está. Até brinco bastante que se quer fazer o pai parar de fumar, conversa com a criança, né? E não adianta eu querer mudar o hábito de uma pessoa mais com idade, né? Eu tenho que pegar a criança. A gente está aí pegando as crianças para poder mudar o futuro. Que a gente vê que demora aí cerca de 10, 12 anos para a gente ver alguma mudança, né? Então a gente tem que começar hoje para o reflexo ser 10, 12 anos propriamente dito, né? E com isso acaba refletindo lá no ensino superior. A gente vê hoje a comercialização do ensino superior, né? Simplesmente pagou, ganhou um diploma. Infelizmente, a gente tem algumas instituições que paga, leva o diploma, não tem esse comprometimento de fazer o aluno, propriamente dito, fazer seu aprendizado, né? Sair um aluno completo, né? Vamos ver um aluno de uma forma integral. Esse aspecto, né, André, assim, eu queria anexar, né, ou reforçar, né, uma fala ao comentário que você fez, né? A equipe hoje, dentro de uma instituição, né, de educação, seja ela no ensino superior ou na escola, né, na educação básica, o pilar, né, do sucesso desse processo são as pessoas, né? E a importância de você trabalhar com a equipe, né, a qualificação do professor, a formação, o professor ele se sentir, né, que ele está trabalhando com inovação, mas ele está num ambiente seguro, né? Quer dizer, ele tem o apoio, ele tem o suporte da escola, ele tem o apoio e o suporte da equipe diretiva, quer dizer, a escola ela está, né, toda alinhada um objetivo, e assim também é o ensino superior, né? Então, a gente percebe que o sucesso, né, às vezes, de um determinado período dentro da própria instituição de ensino superior, onde é a minha maior experiência, ela está intimamente ligada, né, com a conexão dos professores. Esse processo, né, de você entregar um produto, né, esse produto ele está alinhado com uma trilha que o aluno precisa aprender de conceitos, né, e o aluno se engajar nesse processo de aprendizagem, ele se entregar, né, ele fazer um mergulho mais sério, mais comprometido, organizado, disciplinado, ele tem a ver com esse apoio do professor, né, com o suporte do professor, e para isso, né, André, essa matriz de orientação, né, o professor entender a metodologia claramente que a escola ou o ensino superior está adotando, né, o professor perceber que faz sentido naquela prática, ele também entender, né, que ao adotar, o aluno responde melhor ao processo de aprendizagem. Então, eu acho assim, né, sua fala reforçando a equipe, os times, ela é essencial, né? O alinhamento tem que ser completo, né? Nós temos que pegar o alinhamento desde a tiazinha que faz o café, o pessoal da limpeza, que são o mais importante, eu falo que são um dos pilares importantes aí, o pessoal da limpeza, até mesmo o professor. Hoje em dia a gente sabe que muitas vezes as cargas horárias são coisa de louco, né?
cansaço desse docente, né, desse professor propriamente dito, 40 horas dentro de sala de aula, vamos falar assim, sem ter a parte de planejamento, a parte de descanso, a parte que a gente sabe, a parte de capacitação que falta muito. A gente vê hoje um amadorismo muito grande, né, grande dentro das escolas, né, que não tem a capacitação docente. No ensino superior ainda a gente chega com alguma capacitação, mas no ensino médio, fundamental, esquece muito da capacitação, entra lá, faz seu trabalho, cumpre aí uma apostila, né, uma metodologia, né? Então é jogar o conhecimento propriamente dito, fechou, acabou, cada um vida que segue, né? Então a gente esquece dessa valorização do professor, do docente, né? A valorização na que eu falo, carga horária, uma capacitação, porque eu não posso, para exigir alguma coisa, eu tenho que capacitar. Eu tenho que dar um norte. A gente não pode jogar simplesmente uma apostila na mão desse professor e esse professor toca o barco propriamente dito, né? Perfeito, André. Eu acho que, né, a popularização do ensino superior, é, é, a, a própria evolução da educação à distância, né? Então, eu acho que assim, não tem muito jeito, né? A tecnologia ela veio para ficar, ela cada vez mais vai fazer parte do nosso dia a dia, inclusive, né, como ambiente mediador desse processo de aprendizagem, né? Mas o que aconteceu aí nessas últimas, né, 2 décadas? A gente é, promoveu, né, o volume e o acesso em massa, então, e a gente tem como um valor achando que o diploma, né, ele é sinônimo de empregabilidade, então, existe um valor, né, no diploma, só que, assim, né, o fato de você ter, né, a certificação ou ter aquela comprovação não significa que aquele conjunto de competências do saber fazer estão presentes. E aí eu acho que isso, esse movimento, né, dentro dos cursos de licenciatura, né, foi muito complexo. Então, eu acho que a escola hoje vive, né, o resultado dessa expansão é, desenfreada, sem muito mecanismo de acompanhamento, controle, aferição. Então, hoje você tem professores, né, que passam em concursos de prefeituras, em PSS do Estado, mas está muito distante, né, as competências que ele adquiriu, às vezes, num ensino via educação à distância, do que efetivamente o que ele consegue entregar dentro da sala de aula, né? Então, eu acho que a gente, assim, tem muitos desafios, a Educabi, ela está à frente, né, os desafios, assim, bastante interessantes, né? A gente percebe que hoje em dia a gente tem que quebrar muitos paradigmas, isso em 2025. Nós éramos chamados de louco, né? Eu, você, toda aquela equipe em 2014, 2012. O que esses loucos estão fazendo dentro da educação, do ensino superior? Eles vão desconstruir uma matriz curricular. Não vai ter mais a minha disciplina, o docente virava para nós, né? Não vai ter mais a minha disciplina de anatomia, um exemplo. Cadê minha anatomia? Não vai ter mais a minha cadeira, né? Propriamente dito. Você vendo que foi um paradigma que você tivemos que quebrar também, que nós vemos, nós fomos moldados dentro de uma formação tradicional e viramos a chavinha, né? Nós tivemos que a força, juntamente com o professor Rion Braga, aí um pioneiro aí do Brasil, que veio com essa metodologia, com a força de virar essa chavinha de uma noite pro dia, né? Que era assim, vamos falar assim, de janeiro para virar para dezembro. Então, da noite pro dia, em um ano, virar essa chavinha, né? O que você aprendeu? O que você deixa aí de experiência? Um relato propriamente dito para nós, né? Desse paradigma de virar mudança, né? Que muitas vezes a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Então, André, assim, eu achei tão interessante essa sua provocação, né? Porque realmente, né, a viragem ela foi feita há mais de uma década atrás, então aquele momento ali foi um momento crítico. E hoje, se a gente contar, né, talvez seja menos que uma quantidade aqui, né, de 10 professores, equipe que eram daquela época, né, do projeto original
e que hoje ainda continuam dentro da instituição. Então, se a instituição não se apropria dessa cultura e essa, né, o turnover, né, a troca, a novos professores chegando, é muito difícil você manter. Então, o que eu percebo, André, assim, eu percebo que nós, né, realmente a gente tem um desconforto, né, nossa geração aí, né, a geração dos 40 para frente, que estudou na metodologia tradicional e que hoje são os professores, então, eles sentem esse desconforto, né? Poxa, mas cadê a matemática? Cadê a física? Como é possível o aluno aprender a programar sem ter lógica, algoritmo, programação, né? Então, ele entra num choque de realidade. Mas o que eu acho que está acontecendo? O aluno que está chegando, André, ele está mais questionador, né? As redes sociais hoje, elas falam muito assim do empoderamento, elas estão assim com uma divulgação muito forte assim dos direitos, né? Então a pessoa ela chega e ela pergunta assim, mas para que eu vou aprender isso? Então acho que de um lado você tem, né? Para que isso serve? Onde que eu vou aplicar? Então de um lado você tem até muito mobilizado, né? Por essa enxurrada de informação de diferentes meios de comunicação que esse jovem hoje tem acesso. Então, você tem aqui um jovem que ele questiona na sala de aula por que ele está aprendendo, né, aquele conteúdo. De um outro lado, você tem a cultura que ela foi implantada dentro da instituição. Então, esse novo professor, né, quando ele chega, ele precisa do apoio, né? Quer dizer, assim, a Educabi ela tem um papel essencial quando ela se coloca, né, como um pilar, um suporte para a manutenção dessa cultura, né, dentro da instituição que às vezes está fazendo apenas um experimento ou que fez a viragem por completa, né? Como é o nosso caso, quer dizer, a gente é uma instituição cuja aprendizagem é toda pautada na metodologia ativa, ou na escola, quando a escola quer fazer um balão de ensaio, né, um experimento. Então, uma das coisas que eu sempre pergunto para o professor, né, e aí eu acho isso bem interessante, porque leva ele a refletir, que é assim, professor, você já bateu o carro por falta, né, de desconhecimento de como apertar no pedal do freio? Ele fala, não. Eu falo assim, então você pode explicar para mim todo o sistema de frenagem do carro? Aí ele para, sistema de frenagem? Como que funciona? E então a gente faz, né, essas questionamentos, mostrando para o professor, né, que nem sempre o fazer ele precisa de um conhecimento completo de toda a teoria que envolve aquele fazer. E que você pode ir aprendendo por etapas, que no ato que você for fazer, ou seja, apertei o botão o pedal do freio, né? O carro brecou, e aí, poxa, mas como que ele brecou? Né? O que fez com que ele brecasse? E aí você vai lá e busca o conhecimento do sistema de frenagem. Um outro exemplo que eu costumo mostrar muito, né, nesse processo do método ativo, né, para o aluno entender o que é um produto, o que é um conceito, eu coloco uma pizza de pepperoni bem bonita e eu falo assim, olha, ao final, né, de 5 semanas letivas, o seu produto é essa pizza de pepperoni, né? Então, o que o professor vai ajudar você a fazer? Vai ajudar você, né, a formular a massa, vai ajudar você com técnicas a espichar a massa, a formular o molho, né? Mas caramba, para formular a massa precisa da farinha. O que é a farinha, né? O que é o ovo? O que é a água? Então, isso é sua responsabilidade, está lá na sua trilha de aprendizagem e você precisa estudar. Quando você chegar na sala de aula, você tem que estar com esses conceitos, né, apropriados, você tem que saber reconhecer, né, o que é uma farinha e diferenciar o que é um ovo. Então, isso você faz em casa, na sala de aula invertida, né? Estuda em casa. Você vem para a sala de aula, né, para o fazer. E aí o professor fala assim: poxa, né, mas como que
ele vai assar sem conhecer a termodinâmica. Aí eu falei assim, professor, vamos numa pizzaria e vamos perguntar para o pizzaiolo se ele conhece termodinâmica, né? E a gente tem muitas pizzarias super famosas em Foz do Iguaçu, deliciosas, né? E que às vezes o pizzaiolo ele tem uma formação, né? Naquela formulação daquele produto, mas ele, né? Às vezes nem o ensino médio está completo. Então, esse tipo de situação, problema, André, ajuda o nosso professor a ter esse entendimento, né, que no método ativo, né, você vai aprender na hora que você vai aplicar. Bel, infelizmente a gente está caminhando aqui para o nosso final, tá? Caminhando aí para a nossa parte final. Eu sei que se deixar a gente vai ficar aí o dia inteiro conversando, gravando aqui propriamente dito. Bel, para uma mensagem que você fala sobre o futuro da educação para nós, o que você poderia aí, o que você vê hoje para o futuro da educação? Aí eu acho, André, assim, que a gente precisa estar mais aberto, né? A gente precisa estar mais receptivo a tecnologias como aqui a Educabi, né? Está se dispondo, quer dizer, a escola está mais aberta, porque às vezes ela está tão fixada com o seu jeito de fazer, né? E às vezes há uma forma que ela é muito mais criativa, que ela é muito mais encantadora para o estudante, promovendo maior engajamento, né, promovendo o envolvimento do professor, aliviando, né, aquela questão mais tarefeira. Então, eu acho que assim, meu sonho de consumo é a gente, né, ter mais flexibilidade e abertismo para receber as novidades, né, e as tecnologias como as que, né, a Educabi tem, né, para trazer para a escola, trazer para a educação. Bel, agradeço imensamente. Hoje aqui a gente está gravando aqui no estúdio do Cafezinho. Bel, muito obrigado mesmo e um grande abraço. Um abração, foi uma honra. Muito obrigada pelo convite. Uhum.